Olá, meus queridos telespectadores, de volta aqui pela TV Mundi com o programa O Segundo Sol. Lembrando que você pode me escrever, tirar suas dúvidas, fazer perguntas sobre astrologia, perguntar seu ascendente, como muitos me perguntam realmente, e também, principalmente, colaborar. Eu sei que você tem aí alguma informação, alguma coisa interessante sobre o Segundo Sol, sobre toda essa questão que está na pauta aí desse final de ciclo, desse final de era. O e-mail para cá é segundosol@tvmundi.com.br, segundosol@tvmundi.com.br. E falamos hoje então sobre o signo de Capricórnio. Vamos lá. O planeta que rege Capricórnio é o planeta Saturno, aquele lindo dos anéis, não é verdade? Na mitologia grega, ele chamava-se Cronos, assim como um cronômetro, cronológico, né? Era o deus do tempo. E a história dele, se você prestar bem atenção, tem tudo a ver com a dinâmica de Capricórnio. Se você tem ascendente Capricórnio ou Sol, preste atenção. Olha só, mas essa história serve para todos nós. Na mitologia grega, é assim, existe primeiramente a primeira geração de deuses, cujo reinado era de Uranus, o deus Céu. Esse deus Céu criou de si mesmo a própria Gaia, a Terra, com quem ele se esposou, e teve os filhos chamados titãs, monstros. Mas o deus Urano não gostava dos filhos e enterrava os filhos na própria terra, no próprio útero de Gaia. Um desses titãs foi Cronos. Então, olha só, como você vai ver no teu vídeo agora a imagem dele, com essa foice na mão. O que acontece? Ele foi lentamente, por uma eternidade inteira, moldando a terra e criando a sua foice, que é o símbolo dele. E um dia, quando estava preparado, depois de uma eternidade, ele foi lá e matou o pai. Ele cortou os testículos do pai Urano, para que o pai não pudesse mais procriar. E assim assumir o governo do universo. Bom, acontece que ele foi encontrar o universo completamente caótico, porque o pai era caótico, era Urano, regente de Aquário, né? Enfim, ele teve que perder uma outra eternidade para reconstruir o mundo. Isso tem total ligação com a Gênese cristã, né? De um Deus que criou o mundo lentamente, foi separando o céu da terra, porque essa Gênese, na verdade, cristã, ou melhor, judaico-cristã, ela vai ela bebeu das fontes gregas, por sua vez bebeu de outras fontes mais antigas, sumérias, etc. Todas as culturas têm essa mesma indicação, é muito misterioso isso, na verdade, né? Em alguns momentos, parece que os deuses viveram realmente aqui. Enfim, segundo os gregos, o Cronos vai ter que reconstruir o mundo. Isso faz com que Cronos adquira uma natureza sóbria, né? E responsável. Ele tem que construir o universo. Ele não pode se dar ao luxo de parar, de brincar, por exemplo. Então, ele tem uns filhos também, que ele se casa com a Gaia. Mas o que acontece? Ele engole os filhos. Um símbolo também de engolir ou represar o prazer. Ele sabe, porém, que ele tem um karma, vamos dizer assim, para cumprir. É porque até os deuses estão sobre a lei de causa e efeito. Então veja só, ele sabe que em algum momento o ato dele ter matado o pai terá que ser recompensado. Talvez por isso será que ele... conjecturas nossas astrológicas. Será que por isso ele não engolia o filho? Quer dizer, ele sabia que um dos filhos, de alguma maneira, iria ter que vingá-lo. Então teria que ser um cara muito valente, muito forte, para poder vencer esse desafio de ter engolido, né? Então ele vai atrasando. E esse filho acontece. Um dia aparece Zeus, né? Que é um dos filhos dele. O que acontece? A mãe, né? Ela dá no lugar de Zeus uma pedra. E ele engole achando que era Zeus e esconde Zeus. Zeus vai ser criado pela cabra Malteia, numa caverna por muito tempo. E aí, no tempo certo, Zeus volta, dá uma beberagem para o Cronos tomar, ele vomita os irmãos, né? É uma história maluca, né? Então vem lá o Poseidon, né? Netuno, deus dos mares, a Hera e outros irmãos. Hades, o irmão do Plutão, né, que é o rei dos abismos, do mundo dos ocultos, enfim. E aí reúnem-se esses deuses e decreta-se a grande batalha dos céus, as batalhas dos deuses. Não é interessante? A guerra dos titãs. Então unem-se os titãs
com os deuses e proclama uma grande guerra que sai vitorioso os deuses sob o comando de Zeus, que institui então a terceira geração de deuses. Então assim, o Cronos, ele vai, numa das traduções, o Cronos morre, mas em algumas não. Ele permanece vivo, vai para a Terra conviver com os homens como um grande sábio, como você vê aí no seu vídeo. O sábio Saturno, o sábio Cronos, né? Às vezes de lanterna na mão. Então ele é o ermitão, o sábio, que vai guiar o homem para o caminho de volta a si mesmo, o grande mestre. Profunda essa lição, profunda essa história. Existem inúmeros capricornianos realmente que passam por essa trajetória, pessoas de ascendente em Capricórnio. Você, mulher de Capricórnio, ascendente, tenha em mente que você, mais do que o homem, tem que vencer ainda a questão do masculino, né? Você não pode ter um pai, um marido provedor, essas coisas assim. Terá sempre que bancar as coisas. E quando reclama, pior é. Porque se parar para reclamar, os desafios se acumulam, os problemas se acumulam, fica mais difícil ainda. Então é por você mesmo. Isso que é a beleza do Capricórnio, essa capacidade de enxergar muito mais a longe, muito mais além. Por isso que Capricórnio, o capricorniano típico, é aquela pessoa capacitada para ser o bom empresário, o excelente administrador, seria o homem público ideal, né? O prefeito, o presidente, aquele que percebe a necessidade geral de um grupo e atende essas necessidades, mas cobrando a perfeição, né? O apuro com a exigência. Né? Só está bom quando estiver muito bom. Olha, seu trabalho está magnífico, viu, rapaz? Vem aqui e você vai continuar ganhando a mesma coisa porque não fez mais que a sua obrigação. É assim um Capricórnio, tá? Exigência com o que é bem, com o que é bom colocado. Mas como eu falei no princípio, no outro bloco, é sim um símbolo muito místico. Porque na evolução, o Capricórnio vai perceber que, na verdade, tudo que se constrói, que se estrutura na Terra, tem ligação com o espírito, né? Com o mundo espiritual. Né? Olha, no terceiro bloco, eu vou dar um presente aos capricornianos, quero homenagear a todos os grandes capricornianos desse mundo, desse país. Né? Conheço alguns capricornianos aqui à volta, muito eficientes, pessoas realmente duras na queda, mas que trazem para a gente assim, uma capacidade de nos tornarmos assim, pessoas mais dignas, mais honradas, eles cobram mesmo e é legal. Eu tenho particularmente um capricorniano bem próximo do meu lado, eu sei o que é. Tá bom? No terceiro bloco, um presente para os capricornianos. Até já.